Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e nós estamos aqui no quarto episódio da série bíblica que eu estou fazendo e hoje eu vou contar para vocês a história de Abraão. A história de Abraão ela está descrita na Bíblia no livro de Gênesis a partir do capítulo 12 e a Bíblia diz que o primeiro encontro que Abraão teve com Deus foi quando o próprio Deus chamou Abraão e falou com ele assim: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão, em obediência a Deus, ele saiu ali do meio da terra que ele tinha por herança, do meio dos seus parentes, tomou a sua esposa que se chamava Sara e tomou também a seu sobrinho que se chamava Ló e saiu daquela terra para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. Então, assim, ele foi meio que em peregrinação, ele não tinha uma casa própria, ele foi montando tendas no meio do caminho, em direção até ele chegar na terra que o Senhor iria mostrar para ele. E durante o caminho, o Senhor fala com ele, o Senhor faz diversas promessas para ele. E eu vou deixar aqui algumas promessas que estão descritas na Bíblia, que tá lá, uma delas está lá em Gênesis 12, versículo 2 e 3, onde o Senhor diz assim para ele: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei grandemente o teu nome. Tu serás uma bênção. E o Senhor diz também, lá em Gênesis 13, versículo 16: E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então o Senhor fez essas promessas para ele e ele continuou ali naquela peregrinação. Então estava ele, o seu sobrinho Ló e Sara. Como os dois tinham muitas riquezas e muitos animais, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter algumas contendas entre si por conta do rebanho. Então eles precisaram se separar. Como Abraão gostava muito de Ló, ele deixou que Ló escolhesse uma terra para ele poder viver, e Ló escolheu a terra. E isso é uma outra história, a próxima história que eu vou contar, que é a história de Ló. Porém, aconteceu uma coisa. Quando Deus fez essas promessas para Abraão, ele tinha 75 anos. E Abraão não tinha filhos com Sara. E como ele via que Sara não conseguia engravidar, e também eles já eram muito velhos, tanto ele quanto Sara já eram muito velhos para poder ter filho. Então, Sara ela teve uma atitude meio que muito de ansiedade. Então, ela deixou a ansiedade tomar conta do coração dela, não esperou pela promessa do Senhor e resolveu pegar a serva dela e dar para Abraão, para ele poder conceber com ela e dar o filho para Abraão para que se cumprisse a promessa do Senhor de que ele falou que daria descendência para Abraão como o pó da terra. A serva concebeu e o que que acontece? Ela teve um filho e colocou o nome de Ismael. Só que o que que acontece, gente? Ela, como eu falei para vocês, ela teve uma atitude muito de impulso, porque o Senhor, ele fez a promessa, ele se responsabilizou de cumprir a promessa. Ele daria um filho para ela. E olha o que que aconteceu. Que ele faz uma promessa incluindo Sara. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações. Rei dos povos sairão dela. E quando Abraão ele escutou essa promessa, ele falou assim no coração dele: como que pode um homem de 100 anos dar um filho? E Sara, ela tinha 90 anos. Então, quando realmente Deus ele fez a promessa falando que daria um filho a Abraão pelo ventre de Sara, ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos, gente. A primeira promessa que o Senhor fez a Abraão, ele tinha 75 anos. Então, quando o Senhor ele confirma a promessa, se passaram 25 anos. Gente, eu fico imaginando, 25 anos é muita coisa. Talvez seja por isso que eles deixaram a ansiedade tomar conta do coração deles e acabaram ali. Ele acabou tendo filho com aquela serva, porque foram muitos anos que se passaram. E ele diz assim, e o Senhor diz assim: Sara, tua mulher te dará um filho e chamará o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança
por aliança perpétua para sua descendência depois dele. Ou seja, mesmo Abraão já tendo um filho com Agar, o filho da promessa não era Ismael. Claro que o Senhor não abandonou Ismael, mas o filho da promessa, ele era Isaque. E o Senhor disse assim também a Abraão: haverá coisa difícil ao Senhor ao tempo determinado, então tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E passando o tempo, né, Sara ela concebeu e teve o filho da promessa, conforme o Senhor havia ordenado. E Isaac ele é considerado como filho do riso, porque quando o Senhor enviou o anjo para poder confirmar essa palavra para Abraão, Sara ela ficou vindo atrás da porta e ela começou a rir, porque ela já não tinha o costume das mulheres mais, ela já era muito, o corpo dela já era fisiologicamente falando, já não era mais compatível para ter uma gravidez. Mas a promessa do Senhor, ela não depende de circunstâncias. Deus, como eu falei, Deus ele se responsabiliza pela promessa. E Deus, ele deu então o filho para Abraão, filho da promessa, que era Isaque. E quando o menino tinha 8 anos, o Senhor, ele fez uma coisa surpreendente. Deus, ele resolveu provar Abraão. Deus, ele pediu para Abraão pegar o filho da promessa. Gente, o filho que ele esperou 25 anos para ter. Deus pediu para ele pegar aquele filho e sacrificar o próprio filho dele. E Abraão, gente, ele teve tanta fé em Deus, ele ia sim sacrificar o filho dele. E quando ele ia sacrificar o filho dele, o Senhor falou com ele assim, um anjo bradou do céu, e falou com ele assim: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Aí o anjo disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então a Bíblia diz que Abraão levantou seus olhos e que tinha um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres. Então Abraão pegou o carneiro e sacrificou ele no lugar do teu filho. Gente, essa palavra é muito linda, porque eu acredito que Abraão, ele, mesmo Deus mandando ele sacrificar o próprio filho, eu acredito que ele tenha acreditado que, mesmo que ele matasse o filho dele, que Deus poderia ressuscitar o filho dele, mas que ele era o filho da promessa. O tempo todo, Abraão tinha no coração dele que era o filho da promessa. E eu gostaria de deixar aqui 2 reflexões para nós. A primeira delas é cuidado com a ansiedade. Gente, quando Deus ele faz uma promessa pra gente, ele se responsabiliza. Deus ele não precisa da nossa ajuda para poder cumprir a promessa dele. Gente, Deus ele fez a promessa, Deus sabia que Abraão tinha 75 anos. Deus sabia que Sara já era também velha. Então, assim, Deus ele sabia que já tinha cessado o costume de Sara. Deus já sabia ali do funcionamento dos corpos dele, mas Deus ele queria fazer um milagre. Deus não queria simplesmente dar um filho para Abraão, Deus queria um propósito, Deus tinha um propósito, um milagre através do filho Isaque. E acabou que eles ficaram tão ansiosos que eles pegaram a serva para poder tentar meio que ajudar a Deus. Mas Deus ele não precisa da nossa ajuda. Então sempre que Deus te fizer uma promessa, confia e espera nele. Não fica ansioso, não tenta fazer as coisas pela sua mão, porque Deus ele não precisa da sua ajuda. Deus ele sabe o tempo certo de te dar a promessa. Então esse tempo todo que ele passou, que Abraão e que Sara passou, era necessário que eles passassem, porque alguma coisa Deus estava fazendo, estava trabalhando nele alguma coisa. Deus sabe o tempo certo. E não se preocupe se você às vezes pensa assim, eu tô ficando velho demais, o tempo tá passando, eu não sei, às vezes é um estudo que você quer fazer, alguma coisa que você queira fazer, não se preocupe. Porque se o Senhor te fez a promessa, Ele vai te dar vida, vai te dar saúde, vai te dar condições para você viver e viver a promessa de forma adequada. Eu costumo dizer que bênção, quando vem antes, vira maldição. Então, assim, quase que aquilo ali causou uma contenda na vida de Abraão. Porque depois Sara teve contenda com a serva dela, que era Agar. E depois o menino teve que sair com a mãe dele, porque Sara não achava que não teria condições ali de viver com o filho Isaque, com outro filho.
Então, gente, a nossa ansiedade ela pode sim atrapalhar. E as consequências da nossa atitude de ansiedade pode prejudicar uma vida toda. Porque Deus ele tem planos bonitos pra gente, mas a gente precisa deixar Deus trabalhar na vida da gente, confiar nele, porque no tempo certo ele vai dar sim. E a segunda reflexão que eu gostaria de deixar aqui é que Abraão ele confiou em Deus, mesmo Deus mandando ele sacrificar o filho dele. Porque Abraão ele já tinha ali a promessa que Deus daria descendência dele como um pó da terra. Então, em nenhum momento Deus falou assim, Deus, mas Abraão falou, mas Deus, o Senhor vai me tirar meu filho que o Senhor me prometeu? Não. Abraão foi lá, pegou o filho dele. A Bíblia diz que no meio do caminho, o filho falou com o pai assim, falou com Abraão, Isaac, pai, mas cadê o sacrifício? Porque tá indo só nós dois. A gente vai sacrificar a Deus, mas cadê o sacrifício? E a Bíblia diz que Abraão falou com o filho dele assim, filho, Deus proverá. Até hoje, os dias de hoje, aquele monte, ele é conhecido como Monte de Deus proverá. Então, independente da circunstância, independente daquilo que Deus tenha te mandado fazer, Deus ele vai prover. Ele vai te capacitar para fazer. Então, essa é a palavra de hoje, que é a vida de Abraão e de Sara. É uma história muito bonita, porque Abraão, até hoje o nome de Abraão ele é conhecido como o pai da fé, porque realmente ele teve muita fé em tudo que ele fez. Ele esperou 25 anos para ter a promessa do filho que Deus prometeu para ele. Então, assim, o nome de Abraão ele não foi esquecido. O Senhor fez realmente a descendência dele ser grande, porque ele ouviu, obedeceu e seguir os caminhos do Senhor. Esse, como eu falei, é o quarto episódio da série bíblica que eu estou fazendo. Tem uma playlist aqui no YouTube como séries bíblicas. Assiste para você ver os outros episódios. E o próximo episódio que eu vou contar vai ser a história de Ló e da esposa dele que virou uma estátua de sal. Então, se você quer continuar acompanhando meus vídeos, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, porque sempre que eu postar, você vai conseguir receber os conteúdos. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui.